o conteúdo antes. Não tem problema você fazer o apelo à emoção, eu sou o Marçal, papapá, desde que você já tenha provado que você tem conteúdo. O cara não sabia o que era Operação Água Branca, irmão. Aí você pode me esclarecer? Você tá estudadinha porque você tem dinheiro de campanha. Cara, que argumento horroroso. Não, porque esse comedor de açúcar aí, ó. Vai o seu comedor de açúcar. O que você tá falando? Você tá falando, cara, que tá gordinho? É isso, cara? Pelo amor de Deus, bicho. Ele tá virando um Cabo Daciolo com um pouquinho mais de habilidade de fala. Ele virou um troll, cara. O que você acha? Você discorda? Você acha não, que ele tá crescendo? Tá perfeito, cara. Foi ridículo. Dele, todo mundo esperava cara. mais. Eu acho que o pessoal aí que ficou fazendo muito M por aí vai estar um pouquinho decepcionado, né? Pelo amor de Deus. Porque... Como que está Caio Coppola agora? Exato. Nossa, entende super só. sério jornalista. Caio Coppola. Veja, o Marçal, na verdade, ele externalizou toda a revolta do povo paulistano. Pessoal, o Pablo Marçal agora... O que a Tabata... teve várias estratégias utilizadas... Pera, deixa eu terminar. Teve várias estratégias utilizadas pelo Arthur Duval em 2020 que foram replicadas agora. Primeiro, o Boulos tentando fazer aquela pergunta que o Arthur fez pro Gilmar Tato. Quem é fulano de tal? Só que ele fez errado. Ele não explicou o que era, jogou uma pergunta que ninguém sabia. Quando o Arthur perguntou pro Tato, ele citou quem era o Pandora, qual é a sua relação com esse bandido. Já deixou o cara em choque ali de responder isso. A Tabata perguntou sobre a Operação Água Branca, na linha do que o Arthur perguntou sobre o plano diretor pro Celso Russomano, e o Celso Russomano respondeu sobre botijão de gás, e o Pablo Marçal pediu pra ela explicar o que é a Operação Água Branca. Se ele não sabe o que é uma operação urbanística que ocorre, aliás, em 2 zonas da cidade, o que ele vai fazer na Prefeitura de São Paulo? Empresarizar ou contar conversa fiada pra idiota cair, porque é patético. O cara depois ainda conseguiu tomar um esculacho do Boulos, porque essa história de que ele foi condenado, todas as entrevistas que ele dá, quando ele é perguntado sobre isso, ele não sabe o que responder. Por quê? Ele foi condenado, ele saiu do Brasil pra não cumprir a pena. É isso que aconteceu, participou de uma quadrilha e foi condenado. Isso não é opinião minha, isso é sentença, isso é dado. Alguém olhou as provas, julgou, se defendeu e condenou. Acabou. E no final das contas, pra terminar, pra mim, acho que quem ganhou esse primeiro bloco, acho que foi a Tabata. Foi a Tabata Amaral. Não, eu vou dizer uma coisa pra você. O Marçal fala inteligência emocional e ele pegou ar com a tal da adolescente. O argumento dele, você é uma adolescentezinha. Que não estudou, a mina fez Harvard. Estudou, que a mina fez Harvard. E ele falou, você tá estudadinha aí. Ele tava tão nervoso que ele repetiu jargões. Ele repetiu a mesma frase várias vezes. Não soube usar o tempo. Não soube que a outra candidata não tinha mais pergunta. Depois pediu o tempo de volta. Aí ficou nervoso. Falou que todo mundo aqui que se colocar como antissistema... falando alto, não é assim, não adianta você gritar, quem manda aqui sou eu, não é assim que você exerce liderança, não é assim que você exerce representação. Assim, sinceramente, cara, eu achava que o Pablo Marçal ia ficar gigante depois desses debates. Mas isso é esperado dele, Arthur, porque nas palestras dele, tem vários cortes na internet, ele grita com as pessoas. O cara paga 5 mil reais pra uma palestra dele e ele grita com as pessoas. E ele pegou ar, é tão básico, todo mundo que acompanha a política, assiste debate, é clássico de debate, essas risadinhas de fundo, de jornalistas, de todo mundo. Ele conseguiu pegar ar com uma coisa que acontece há 40 anos. Eu mesmo ficava lá rindo pra provocar os outros e fazer eles perderem a linha. Ele acha que ele tá no ambiente controlado por ele, que ele pode mandar as pessoas calarem a boca, que ele pode xingar, que ele pode mandar alguém, pode expulsar alguém. E ele não consegue, fica claro que ele não consegue lidar com pressão. Ele não é um político. E outra coisa que eu queria falar aqui. Que papel ridículo de José Luiz da Atena. 26, 40 anos de televisão pra você virar um satélitezinho do PSOL e do PT. Que papelão. Pra quem não entendeu, a estratégia do Datena foi o seguinte. Ele adiantou temas polêmicos que são de telhado de vidro do Boulos, que é o caso da Venezuela e da rachadinha. Então me diz aí sobre Jadores e sobre Maduro. Né? Vai ser estão falando que você não é tão democrático. Antecipou a jogada pro Boulos poder se defender disso, e aí depois, quando alguém for falar sobre isso, ele dizer, olha, eu já respondi isso mais uma vez, parece que a pessoa não entendeu. Jogadinha combinada. Que papelão do Datena, do PS... Enfim, o PSDB já acabou, né? É um morto muito louco. E agora com o Datena, enfim, a combinação perfeita aí da desgraça. Que vexame, que coisa ridícula. Eu vou falar agora o que eu acho, tá? Que dó do Kim não ser candidato. É ridículo. Para, velho. Não. Nem lembra. Só de lembrar o nível desses caras. Era pra estar sendo um massacre do Kim. Era pra estar sendo um massacre do Kim. Eu quero. Sai da cena um segundo. Sai da cena um segundo, por favor. Queria parabenizar o importante agremiação União Brasil.
por ter tomado a importante decisão de apoiar uma placa de trânsito para a Prefeitura de São Paulo e tá impedindo que Kim Kataguiri, que teria engolido todas essas figuras patéticas que estão nesse debate, que está permitindo que nós falemos assim, olha, o Boulos ganhou, a Tabata ganhou. Parabéns, União Brasil. Parabéns, Antônio de Rueda. Parabéns, Milton Leite. Parabéns, ACM Neto. Ó, puta decisão. Estão lá com a placa de trânsito lá, voando. Né? Nos privaram de ter um debate de verdade. Porque, olha só, muito se falava da bosta do Marçal. O Marçal é o que o Ben falou aqui. É um cara acostumado a, com o microfone na mão e o pessoal lá embaixo, constranger, humilhar a pessoa como sou chefe, ficar rotando uma arrogância gigantesca. O que aconteceu? Ali tem tempo, cortam a fala dele e o outro lado responde e retruca. Ele foi humilhado pela Tabata Amaral, ele foi humilhado pelo Guilherme Boulos. Volto a falar, o Guilherme Boulos, que é um cara que passou pano pra rachadinha do Janones e que passa pano pra todos os crimes do Lula, era um cara ético no debate. Quando você consegue ficar numa posição em que o Boulos é um cara ético contra você, você perdeu tudo. Aí entra um ponto, alguém vai falar assim, mas o Marçal conseguiu ter o protagonismo, tá todo mundo falando dele. Sim, ele teve. Só que isso funciona pra vender curso e pra ele ficar famoso. Não pra ele, por exemplo, diminuir a rejeição dele. Quantas pessoas estão achando esse cara um idiota e um babaca? Público feminino vendo ele falar com a Tabata daquele jeito, esse cara não vai levar público feminino. Pessoas que comem açúcar como ele, se referindo a pessoas gordas. As pessoas mais humildes, que ele falou aquele discurso lá, pobre é isso. Esse cara não vai ganhar a eleição pra prefeito. E falando palavrão pra caramba, tipo... Porra, cara. Cidade de merda. Cara, meu. Tudo bem, você tem a hora de você mostrar que você tá indignado, tem a hora que escapa uma coisa ou outra, mas ali, é o que eu tô falando, cara, um grande problema... É que você fazer isso sem falar palavrão. Não, e não é só isso. O lance é o seguinte, quando você é autêntico, você tem permissão de errar algumas vezes. O lance é que quando você não é autêntico, você não pode... Você mostra que você não é aquilo de verdade, que é o que tá acontecendo com o Paulo Marçal. O que foi que você ia falar? É a condenação dele? Olha a condenação dele na terra. Taca na tela aí. Ele é condenado. Pessoal, ele disse que ele renunciaria à candidatura se comprovasse que ele foi condenado. Ele foi condenado! Vou ler aqui, 4, 5 anos de cadeia. À vista do exposto, julgo procedente em parte a pretensão punitiva veiculada na denúncia para o fim de condenar os réus. Blá, 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 nas sanções dos artigos 155, parágrafo 4º, inciso 2º, em liame com o 71 e 288, com o babado de 69, do Código Civil de 69, todos do Código Penal, CC, concomitante com o artigo blá, 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 blá do Código Penal, em favor dos dois últimos acusados, e Pablo Henrique Costa Marçal, nas sanções dos artigos 155, parágrafo 4º, inciso 2º, em liame com blá, blá, blá do Código Penal. Tá condenado, ele foi condenado. E você sabe por que ele a informação que eu tenho... Porque a pena dele prescreveu. É isso. Sim. Ele fugiu para os Estados Unidos, esperou a pena prescrever e aí ele voltou. Mas o fato ele foi preso, condenado, deveria ter sido preso por isso. A gente pode falar que o Marçal, ele só não tá preso pelo mesmo motivo do Lula. Renan, não, é pior, porque a condenação dele existe. Pablo Marçal vai... Ele acabou de mostrar fraqueza. Então agora vamos falar de números chatos de exames. Cara, o Boulos, assim, eu não achei que ele foi muito mal. A atuação dele foi ruim. Aliás, ele precisou, cara, do suporte do Datena, o debate inteiro, pra fugir de temas complicados pra ele. Hamas, Venezuela, rachadinha do Janones. Ele precisou de ajuda de outro cara, porque ele sabe que ele ia se engambelar aí, nisso daí. E pegou muito mal um cara ser acusado de ser cheirador de pó. Vamos lá. O Boulos foi acusado de ser cheirador de pó e ele não respondeu. Se alguém faz uma acusação grave desse nível pra você, você reage com energia, com vigor. Manda o cara pro inferno. Fala, cheirador é você, sei lá. Faz o exame toxicológico. Cobra isso do outro. Agora o cara reage como uma mosca morta. É a única coisa que tá mal explicada aí, né? Aliás, vamos lembrar, né, que foram dois, que ia ter acusação de 2 cheiradores de pó. No final, só teve uma suposta indicação de que era o Boulos. E ele não fez nada. Nada. Então, pra mim, o Boulos foi muito mal, né? Porque não reagiu a isso. Não respondeu sobre Hamas, Venezuela e rachadinha. Ele precisou de auxílio do Datena pra esse papelão. Então, acho que ele foi um dos que perdeu esse debate. E eu acho que o Ricardo Nunes ganhou. Porque qual que é a lógica dele? A gente provavelmente vai ver ele falar todas as vezes e vai falar, mano, que chato que ele tá falando.
E é realmente essa linha que ele quer seguir. Que é de mostrar que ele é o adulto ali no meio de um monte de louco, de um invasor, do coach picareta. É essa linha que ele quer. O slogan da campanha dele é caminho seguro para São Paulo. Que a pessoa fala, não, peraí, não vou também arriscar no Pablo Marçal ou no Boulos. É essa linha que ele tá seguindo. E por isso que eu acho que ele foi o que venceu o debate. Sem contar que era o que as pessoas menos colocavam expectativas. Todo mundo achou que ele ia tomar um cacete. Ele saiu aliviado. E o segundo lugar foi pra Tabata, ganhou o embate do Marçal. Falou bem em outros momentos. Teve ali um embate com o Ricardo Nunes que foi meio nada a ver. Mas acho que ela foi a segunda colocada. Da Atena, um papelão assim, apesar de bastante engraçado. E o Pablo Marçal, cara, a galera, assim, é muito bom. Eu quero ver aparecer na nossa live essa semana lá, faz o M. Que vergonha. Era melhor o PRTB ter ficado com o Padre Kelmo. Vamos lá. Minha análise, vou começar pelo Boulos. Cara, o Boulos claramente quis passar a imagem do cara carinhoso, do cara com um sorrisinho, né? Até falaram aqui, é verdade. Ele foi treinado para ser o cínico do debate. O Boulos, eu não acho que ele se complicou nas questões que eram para ele ser complicado. Por quê? Porque ele foi muito bem? Não, porque as pessoas não souberam explorar, cara. O cara, ele livrou o Janones de uma rachadinha e ninguém soube explorar isso. Sobrou pro Datena, que era o escadinha dele, jogar o tema no ar para ele poder responder do jeito confortável que ele precisava. Pelo amor de Deus, gente. Ninguém falou de Hamas do jeito certo, ninguém falou de Venezuela do jeito certo. Ninguém falou das coisas que realmente doeriam no Boulos, cara. Pelo amor de Deus. Ele saiu, ele quis passar um ar mais institucional, mais de adulto na sala, e acho que ele conseguiu. Eu não acho que ele foi um perdedor, não, cara. Eu acho que o Boulos, infelizmente, foi melhor do que as pessoas esperavam que ele fosse. Tanto que nem tem tanto corte contra o Boulos assim. Olha esse invertido que ele tomou. Não tem. Outro cara, vamos falar do Datena. É impressionante como o Datena tem zero conteúdo. O resumo pra mim do Datena é: gaguejando, sou extremamente ambientalista e odeio polarização. Cara, pelo amor de Deus, o Datena, ele parecia que ele tava... Sabe quando ele tá no programa dele e aí alguém fala assim, a audiência tá boa, enrola aí. Aí ele, porque o bandido tem que se ferrar, porque o cidadão de bem tem que ter segurança, educação para as crianças. Do Dabás, pô. Eu não aguento mais. É só do Dosso. É só generalizações. E que papelão. Coisa nos 90, né? Não, e que papelão. Ele no final querendo dar umas disfarçadas. Bom, porque eu não sou que nem você aí que é apoiado pelo presidente Lula. Mais, meu. Aí depois ele pega. Ele é tão mal de debate, tão ruim de debate, cara, que ele foi falar do Lula. Aí ele pegou e falou assim: não, porque o nosso querido presidente Lula. E aí ele não sabe o que ele tá fazendo, meu. Ele critica uma ação do Lula, cara. Mas só, pera, eu não tô entendendo, cara. Você ama o Lula, você critica o Lula, o que você tá fazendo? Ele vai provar a justiça. A única coisa que ele conseguiu é a seguinte: as pessoas que gostam dele, gostei da voz do Datena lá. É basicamente isso. Um bando de mentiroso, meu. Tabata Amaral, vamos lá. Tabata Amaral, achei a mais preparada do debate. Achei que ela foi muito bem. Eu achei que ela foi uma das vencedoras. Ela pareceu adulta na sala. Ela tocou nos assuntos que ela queria tocar. Quer passar que ela é da igreja, quer passar que ela é descendente de nordestino, quer passar que ela era da periferia, apesar de eu não achar que ela realmente trouxe a identidade de alguém da periferia. Sim. Ela passou os recados que ela queria, né? E uma coisa aqui que eu não entendi até agora. Ela foi atacar o Nunes por ter supostamente batido na esposa. É o pior prefeito, o Nunes... Pera aí, meu. O Nunes mandou mal. O Nunes mandou mal pra caramba na resposta. Ele não conseguiu responder essa pergunta. Ele ficou nervoso. Ele até começou bem. A esposa dele foi falar, calma aí, amor, calma aí. Pô, ele começou bem. Ele se enrolou. Aí voltou pra Tabata, ela mudou de assunto, cara. Ela foi falar de outra coisa. Você fala, caramba, velho, era a tua chance. É agora. Cara, como é que pode, bicho, as pessoas serem tão mal preparadas? Nunes, como assim? Como o plano mandou? Seja uma placa de trânsito chata pra caramba, e ele ainda fez a mais. Ainda deu umas zoadinhas no Marçal, ainda deu umas semi-lacradinhas, ficou como adulto na sala. Eu acho que o grande vencedor do debate é o Nunes. E não podemos deixar de falar, deixei até por último de propósito, do Pablo Marçal. Para começar é o seguinte, o Pablo Marçal prometeu no final de semana que ele ia indicar 2 candidatos que são cheiradores de pó. Quais são os 2 candidatos? Ele não teve coragem de falar. Ele deu uma insinuada no Boulos, foi isso? Ele deu uma insinuada? Por que não bancou? E quem é outro? Não, porque eu vou falar, você vai ver. Os caras já estão tudo ansiosos aí. E aí, cadê? Mais uma promessa que o cara não cumpriu.
Controle emocional zero. O cara falou tanto de controle emocional, tanto, que ele teve que ser pautado pra se acalmar. Ele perdeu a linha com uma pergunta da Tabata, ele achou que ele ia lá dar umas lacradas e todo mundo ia, nossa, ele tá mitando, hashtag Marçal, faz o M. E não é assim, cara. Você só deve fazer esse apelo à emoção, só deve subir o tom, só deve mostrar que você tá muito indignado quando você apresentou teu conteúdo. O Pablo Marçal não sabia o que era Operação Água Branca. E aí ele falou, não, esses caras estão estudados aí porque eles têm dinheiro de campanha. Mas você não é o Ricão, cara, assim, você não tá preparado pra nada. Transporte, qual a tua proposta pra transporte? Teleférico. Falou de prédio de 1 quilômetro, né? Pra você ter uma ideia, o Marçal tava tão ruim, ele tava se repetindo tanto, que ele chegou a falar o seguinte, na fala final dele, as crianças saem da escola e não sabem sem fazer interpretação de texto. Não, porque o Boulos, ele fez corrupção com o Janones. Cara, até as falas dele são de uma pessoa que não sabe falar. Que coisa nojenta, cara. Assim, e como o Renan falou, esse é o gênio do marketing, cara. Esse é o gênio do marketing. Eu fico muito triste, cara, de ver que o nível do debate foi tão ruim, que o Ricardo Nunes foi melhor. Cara, que coisa tenebrosa, cara. Então a verdade é o seguinte, velho. São Paulo tá uma merda e São Paulo vai continuar uma merda. Independente de quem ganhar. Essa é a minha análise.